só colocar aqui para gravar. Ora, meus irmãos, paz do Senhor a todos, espero que estejam todos bem e vamos começar então o nosso estudo bíblico aqui semanal. Hoje vamos continuar aqui Efésios ah, capítulo 5, sim, Efésios capítulo 5 exatamente, e vamos falar aqui ah, do que Deus tem para nós nesse capítulo 5, que é um capítulo que nos traz aqui um desafio, mas pensa num desafio. Logo no primeiro verso, né? Como nós temos falado aqui, os primeiros três capítulos da Carta aos Efésios são três capítulos muito teológicos que fala sobre a obra de Jesus, do ministério revelado, né, em Cristo através do ministério de Paulo, de Deus, de dois povos fazer só um, de nos resgatar, de nos salvar para essa grande verdade. E depois, a partir do verso 4, 5 e 6, três capítulos muito práticos, né? Passar da teologia para a prática. E agora aqui eu não vou ler já todo o capítulo 5. Nós vamos ler texto a texto para não estender mais o tempo, mas quero começar, como habitual, com uma oração, pedindo ao Senhor para nos guiar nesse estudo e que tudo o que seja falado seja verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo, de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Te agradeço, ó Pai, por cada vida que está aqui comigo nesta noite e que a gente possa ter a revelação da Tua palavra. Senhor, sabemos que somente o Teu Santo Espírito para nos fazer entender as verdades espirituais por detrás da letra, que a gente possa aprender e praticar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que a gente possa te imitar, assim como esse texto nos exorta, nos encoraja a sermos teus imitadores. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, vamos então, Efésios capítulo 5, verso 1, que começa com um desafio daqueles, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Paulo estabelece aqui o padrão supremo da vida cristã: imitar a Deus. Que desafiante, que desafiante. Mas atenção, não se trata de imitá-lo no seu poder ou na sua grandeza, porque algumas pessoas às vezes parece que se acham deuses, mas no seu caráter santo, né? No seu caráter de amor. E esse é o desafio para nós. Como é que alguém pode pensar, como nós vemos muitas vezes, que a vida cristã pode ser levada de qualquer jeito? Se o desafio e a proposta é que a gente seja imitadores de Deus, né? Deus é santo e requer que nós sejamos santos também. Pensa em imitar Deus, como que nós, criaturas falhas, limitadas, vamos conseguir fazer isso? É possível? É possível, sim. Existem coisas que estão dentro da nossa capacidade. Deus tem atributos que são incomunicáveis, né? Que nós não conseguimos usufruir, que não foram partilhados com o ser humano, que não foram comunicados ao ser humano. Por exemplo, a onipresença. Deus está em todo lugar. Não tem nenhum lugar no mundo em que Deus não esteja, né? Ele está em todo lugar, ele é omnipresente, né? Nós vemos isso muito expresso no Salmo 139, quando o salmista diz: Olha, eu posso ir em qualquer lugar que eu estiver, o Senhor está lá. Não há nenhum lugar em que que eu me possa esconder do Senhor. Outra atributo que é incomunicável, ou seja, Deus não nos comunicou
nós não conseguimos, né, imitar Deus nesse aspecto, é a sua onisciência, né? Deus sabe tudo, sobre todos, em todo o tempo, né? Isso é a onisciência de Deus. O Salmo 139 fala também dessa onisciência. Por exemplo, no verso 16, quando ele diz assim: Olha, tu conheces os meus dias todos, todos escritos e determinados, quando nenhum deles havia, me viste informe, né? Então Deus é onisciente, isso é um atributo que Deus não comunicou a nós como omnipresença. Eu sei que alguns tentam imitar a onisciência de Deus, né? Buscando saber da vida de todo mundo, fofocando, mas isso não é a mesma coisa, né? Aliás, isso é um pecado. Então Deus tem esses dois atributos que não foram comunicados a nós, mas tem mais, a onipotência. Só Deus é todo-poderoso. Só Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz: haverá alguma coisa difícil para Deus? Outro atributo que não foi comunicado ao ser humano. Só Deus é eterno, né? E ser eterno não é a mesma coisa de não ter fim, porque ser eterno é não ter fim, não ter princípio, né? Só Deus é assim, né? E só Deus é soberano. Esses atributos são exclusivos de Deus e nesses atributos nós não conseguimos imitá-lo. Eles não foram comunicados ao ser humano. Mas existem outros atributos que Deus tem que ele comunicou ao homem, que ele derramou sobre o homem, né? E que nos faz ser à imagem e semelhança de Deus. Será que a gente acha que é à imagem e semelhança de Deus porque nós temos um nariz e Deus também tem nariz? Será que é porque nós temos olhos e diz que Deus também tem olhos, Deus tem braço? Isso faz parte de uma linguagem antropomórfica, que é o quê? É atribuir a Deus características humanas para que nós possamos entender Deus. Mas não que Deus tem nariz, porque nariz serve para respirar e Deus não precisa de respirar. Deus não precisa de oxigênio. Nem é que Deus tem coração, porque o coração serve para bombear o sangue e Deus não precisa, porque ele não tem sangue, né? Deus é espírito, como diz Jesus em João capítulo 4. Deus é espírito. Agora, o que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus é que existem atributos que Deus tem que ele comunicou ao homem, que ele aplicou no homem, que ele derramou sobre o homem. E nós podemos refletir e manifestar essas qualidades, ainda que de uma forma limitada e não tão perfeita, obviamente, porque estamos maculados pela queda, mas se Deus tem atributos que não são comunicados, como eu falei, Ele também tem atributos que esses sim foram comunicados a nós, foram derramados sobre nós, e é aí que nós podemos imitar. E então esse desafio de ser imitadores de Deus é possível, sim, não em toda a sua plenitude, porque existem coisas que nós nunca conseguimos fazer que Deus é, como já falámos, mas naquilo que Deus derramou sobre o ser humano. Por exemplo, bondade. Deus é essencialmente bom. Salmo 100, verso 5. E tudo o que ele faz é bom, é justo, é misericordioso. E nós podemos também praticar o bem. Então, é um atributo que é de Deus e que foi comunicado a nós. Quando praticamos o bem, nós mostramos um reflexo dessa bondade divina, porque a Bíblia diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Então, quando nós praticamos o bem, nós refletimos Deus. Quando eu ajudo o próximo, quando eu perdoo, quando eu cuido, quando eu sirvo, eu estou demonstrando um atributo que é de Deus e que foi comunicado a mim. Quando eu amo, eu estou imitando Deus, porque ele, não é que Deus tem amor, Deus é o próprio amor, né? O amor de Deus ele é perfeito, ele é puro, ele é sacrificial. Nós, como seus filhos, somos chamados a amar como ele ama, não por interesse, mas por graça. E esse amor
se expressa em atitudes, paciência, perdão, compaixão. Então eu posso, de certa forma, imitar Deus nesse amor, porque o próprio Jesus diz: olha, um novo mandamento vos dou, que amem como eu amo, né? Acaso Jesus estava nos iludindo, mentindo? Não, porque é possível amar como ele ama. Esse amor, esse amor sacrificial, de se doar pelos outros. Santidade é outro atributo, né? Deus é santo e ele nos chama à santificação. Então eu posso imitar Deus me santificando, né? A santidade em nós é o desejo de viver separados do pecado, buscando agradar a Deus em tudo. Então eu posso imitar Deus nesse capítulo, nesse requisito também. Justiça, Deus é justo em todas as suas obras. E nós refletimos esse atributo de Deus quando nós somos justos, quando nós somos honestos, quando nós somos fiéis à verdade, né? Quando nós somos imparciais. Estamos refletindo e imitando a justiça de Deus. Quando nós temos misericórdia, agimos com misericórdia e graça, nós estamos também imitando Deus, porque Deus se compadece dos fracos e oferece favor imerecido. E nós somos chamados a agir também com misericórdia, perdoar, compreender, socorrer com quem precisa, né? Então nós vemos que é um atributo que nós podemos imitar. Fidelidade. Deus é fiel, mesmo quando nós falhamos, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Mesmo quando nós falhamos, Deus continua sendo fiel, Ele não pode se negar a si mesmo. E nós refletimos a sua fidelidade quando somos fiéis a Ele também, constantes, firmes, leais aos nossos compromissos, tanto com Ele como para com as pessoas também. Sabedoria é um atributo que Deus comunicou a nós também. Toda a sabedoria vem de Deus, Provérbios 2:6. Ele nos concede discernimento e sabedoria para agir corretamente. Quando buscamos direção do Espírito Santo e na palavra, participamos dessa sabedoria divina. Verdade, Deus é verdade. A mentira é contrária à natureza de Deus. E quando nós vivemos na verdade, nós refletimos esse atributo quando vivemos na verdade do Senhor, em sinceridade e integridade. Então, nós vemos que é possível, sim, ainda que pareça algo, ainda que pareça muito desafiante da palavra, quando a palavra diz que eu tenho que imitar a Deus, ainda que seja muito desafiante, nós podemos sim imitar Deus naqueles atributos que ele comunicou ao homem, né? Bondade, amor, santidade, justiça, misericórdia e graça, fidelidade, sabedoria e verdade. Esses atributos comunicáveis revelam quem Deus é e também quem devemos nos tornar à medida que o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo. Como filhos amados, devemos refletir o nosso Pai. Assim como numa gestação natural, às vezes e normalmente os filhos saem com características físicas do pai ou da mãe, e também com características emocionais, né? De caráter, de personalidade, digo assim, né? Então nós vemos que nós, como filhos espirituais, né? Fomos adotados em Cristo Jesus, devemos refletir esse Pai que nos adotou. E Cristo, né? Viver como filho é viver como Cristo. Cristo é o modelo, o seu amor sacrificial e não sentimental é o modelo que nós devemos seguir. Por isso diz lá no verso 2: andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta sacrifício em aroma suave. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o padrão para nós, filhos adotados pela fé em Cristo, né? Então, nós podemos sim imitá-lo, nós podemos sim cumprir e expressar esses atributos, essas características que Deus nos comunicou e
e que nos fazem ser à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Então nós vemos que ele se entregou por nós, né? Como diz no verso 2. Essa é o centro do Evangelho, né? Jesus não foi forçado a morrer, ele se entregou voluntariamente. Nós vemos que esse amor que nós devemos imitar, ele não se mede em palavras, mas em ação. Ele se entregou. Ele não chegou aqui e disse assim: Olha, eu amo vocês todos. Eu amo a humanidade. Eu amo Israel. Não. Ele mostrou isso com a sua ação. Assim como o nosso amor também deve ser medido nas nossas ações. Assim como Jesus se entregou e provou o seu amor para conosco, para com o Pai, e o Pai entregou o seu Filho, provando o seu amor para conosco, nós também devemos ter um amor que se mede pelas nossas atitudes, né? Em oferta e sacrifício a Deus. Paulo usa aqui essa linguagem no verso 2, que o Senhor se entregou em oferta, sacrifício a Deus, né? Essa linguagem do Antigo Testamento, dos sacrifícios. Cristo era o Cordeiro perfeito, cuja entrega foi santa e aceite diante de Deus, né? Assim como nós, como filhos, devemos nos entregar a Ele santos, para que Ele nos aceite santos em Cristo Jesus, né? Em aroma suave. O que é essa questão do aroma suave, né? Ele fala aqui, Paulo, ele traz aqui o exemplo dos sacrifícios do Antigo Testamento, que Jesus se entregou como sacrifício em aroma suave. Esse que nós devemos imitar, né? Essa expressão que vem lá das ofertas que eram queimadas e que, quando o sacrifício era feito em obediência com o coração puro, a Bíblia diz que subia a Deus como um aroma suave, ou seja, agradável ao Senhor. Esse aroma suave não quer dizer que seja o cheiro daquela fumaça, mas a aceitação espiritual da oferta diante de Deus. Em Cristo, o cheiro agradável é o cheiro da obediência, do amor e da entrega total, né? Isso que significa esse sacrifício que foi recebido com oferta como um cheiro suave, porque foi feito com um coração puro e obediência ao Senhor, né? Então Paulo está dizendo, olha, vivam assim, vivam como Jesus foi, o Filho, que é o nosso padrão para sermos filhos iguais. Como o cristão ama de forma sacrificial, perdoa, serve, ora, se doa. E quando o cristão ama dessa forma e vive dessa forma, ele está exalando o mesmo aroma de Cristo. A vida do crente se torna um perfume espiritual no mundo. Paulo reforça isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, que diz: Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, que nos salva, nos que se salvam e nos que se perdem. Esse bom perfume que exala de uma vida de santidade a Deus, obediência e fidelidade. Uma vida refletindo aqueles atributos que Deus comunicou para nós. Esses atributos. E agora, depois de Paulo trazer esse desafio para nós de sermos imitadores dele, de Jesus, de Deus, digo, depois de ele trazer esse desafio para nós de sermos imitadores de Deus, ele nos fala da importância de ter uma vida pura. Porque não tem como eu imitar a Deus tendo uma vida mundana, uma vida imunda. E no verso, do verso 3 ao verso 7, Paulo fala dessa vida pura. E ele diz assim no verso 3: Mas toda a imundícia, toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Portanto, não sejais participantes disso. Então, Paulo contrasta o amor verdadeiro com os falsos amores que o mundo traz. Fornicação, né? Em algumas traduções tem impudicícia, né? Ou fornicação, né? Que é imoralidade sexual. Depois fala de impurezas, toda a forma de sujeira moral, mesmo que seja pensamentos.
Fala de avareza, de cobiça, o desejo insaciável, seja por prazer, seja por dinheiro, né? No verso 3 ele fala desses, dessas impurezas, dessas cobiças, dessas imundícias que às vezes nós deixamos ainda, nós não deixamos de praticar, digamos assim, e que nos impede de exalar esse cheiro de Cristo, esse cheiro de santidade, né? Tanto a fornicação, impureza como a avareza, são coisas que representam desejos, né? Que nós nunca vamos satisfazer, nunca, mas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, né? Verso 4 diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chucarrices, ou coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. No verso 4, né? Ainda perdão, no verso 3 e 4, no verso 3 ele está a falar aqui dos falsos amores do mundo, né? Da fornicação, impureza e avareza, e no verso 4 ele está a falar aqui do modo de falar. Até o modo de falar nós temos que ter cuidado. Existe um modo de falar santo e existe um modo de falar profano, mundano. Eu fico muito, eu sempre falo isso muitas vezes, mas eu fico muito admirado como que os cristãos às vezes têm um palavrear mundano, chulo. E Paulo está falando aqui, olha, nem todo esse verso 4 fala do modo de falar. Nesse verso 4, Paulo fala diretamente sobre a pureza na fala, no tipo de linguagem, daquilo que deve ou não sair da boca de um cristão, né? E continua na oposição a uma vida que imita a Deus. Fala de palavras vãs, literalmente o original fala palavras tolas, conversas inúteis, vazias, sem propósito, que não acrescentam nada à fé, não glorificam a Deus. Claro que aqui não se trata de proibir o humor ou o diálogo leve, mas evitar o falar sem sabedoria, sem proveito espiritual. Falar muito, não dizer nada. Isso esvazia o testemunho cristão. Como nós devemos medir as palavras, ouvir mais, falar menos. Paulo fala uma palavra, uma palavra que às vezes as pessoas têm dificuldade em traduzir, chucarrices. O que é que são chucarrices? Palavras indecentes, piadas indecentes, humor de duplo sentido, né? Zombarias. Às vezes aquela piadinha com uma picada sexual. Irmãos, isso aí não convém ao cristão. Piadas picantes, como a gente costuma dizer em Portugal, não sei se entende piadas que têm duplo sentido, conversas de duplo sentido. Irmãos, isso não convém ao cristão. Paulo não está condenando as piadas, ele condena as piadas que ofendem a santidade, né? É o tipo de brincadeira que magoa, que corrompe, que banaliza o sagrado. Cuidado com esse humor gospel que existe hoje. Cuidado com isso. Igrejas que às vezes as pregações são um stand-up comedy, não são mais pregações. Cuidado com isso. Paulo está falando diretamente desse tipo de palavras. Que não convém. Ele fala assim, não convém. No verso, ele continua falando, não convém. Antes, pelo contrário, ações de graça. Em vez de usar a boca para a impureza, o crente deve usar a boca para a gratidão. O oposto é uma linguagem vã. É uma linguagem cheia de fé, de reconhecimento, de edificação e de louvor. Onde o mundo fala de malícia, o cristão deve falar com gratidão. Verso 5, ele continua: sabei que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Esse verso é uma espécie de explicação e reforço daquilo que ele falou nos dois versos anteriores, né? Cada um representando aqui, cada um desses pecados representa uma área da vida humana.
fornicador, o incontinente. Essa palavra incontinente, algumas traduções têm incontinente, algumas têm fornicador, é a palavra pornos, que vem que deu origem ao termo pornografia, né? Então, pessoas, é todo o tipo de imoralidade sexual fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu, inclusive também pensamentos, prostituição, práticas sexuais ilícitas e impuras. Para Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Para Paulo, o corpo é o templo do Espírito Santo. E quem vive dominado por desejos carnais está profanando o templo de Deus e não está submisso ao senhorio de Cristo. Depois fala do impuro, significa sujo, manchado, sem pureza interior, né? Vai além da prática física, é a corrupção da mente e coração, né? Ele fala do incontinente, do impuro, né? Que inclui pensamentos ruins, e nós temos muitos pensamentos, devemos ah, alimentar a nossa mente com coisas boas, com coisas puras, para que os nossos pensamentos sejam bons também. Se alimentarmos a nossa mente com coisas que não agradam a Deus, os nossos pensamentos vão ser pensamentos que não agradam a Deus. Se ocuparmos a nossa mente com coisas que agradam a Deus, os nossos pensamentos serão também pensamentos que agradam a Deus. É uma consequência natural. Fala do avarento também, nesse texto aqui, do verso 5, o avarento, que é idólatra. Ele coloca a avareza como idolatria. Porquê? Porque o avarento é aquele que nunca se satisfaz, que quer sempre mais dinheiro, sempre mais controle, sempre mais poder. E Paulo diz que isso é idolatria, porque ele coloca a sua confiança nessas coisas. Coloca a sua confiança no seu dinheiro, no controle que ele tem, no poder que ele tem, e diz que isso é uma idolatria. A idolatria não é só uma estátua, mas é um desejo. Você pode estar idolatrando um desejo que você tem, um plano, e nem existe cá fora, está na sua mente, mas você pode estar praticando idolatria a algo que você quer tanto, que toda a sua vida gira em volta daquilo. E isso é idolatria, como nós criticamos às vezes outras religiões, né? E Paulo alerta aqueles que vivem assim, com essas coisas ruins todas que eu falei, né? O fornicador, o impuro, o avarento. Antes tínhamos falado daqueles que falam de qualquer jeito, né? Falámos também da impureza, da fornicação. Todos aqueles que vivem assim, Paulo é bem claro, não terão lugar no reino, não terão herança no reino. É uma linguagem muito forte de Paulo aqui, mas que ajuda a distinguir quem realmente pertence a Cristo e quem continua vivendo segundo o velho homem. Verso 6, Paulo reforça: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que eu estou falando aqui, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquê? Porque os falsos mestres diziam que a graça significava liberdade para tudo, liberdade para pecar. Ai, nós estamos debaixo da graça, então não precisa ser santo. Não. Paulo responde: a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Hoje tem igrejas em que é tudo ok ser homossexual, não tem problema, Deus ama do mesmo jeito. E essas igrejas estão cheias de gente que são filhos da desobediência, porque a palavra de Deus é bem clara nesse texto que nós estamos lendo e noutros. E eles são enganados com palavras vãs. Como diz aqui no verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque esses pecados que eu estou falando aqui, se vocês praticarem, a ira de Deus vai vir sobre vocês e vocês são filhos da desobediência. É isso que Paulo está falando. E hoje, infelizmente, muitos têm sido enganados com falas vãs. Porquê? Porque às vezes as falas vãs é as falas que nos agradam, é as falas que massageiam o nosso pecado, que não nos confrontam, que nos fazem acreditar que Deus nos aceita de todo jeito. Mas se Deus nos aceita de todo jeito, então para que é que Jesus Cristo veio morrer na cruz? Logo,
O amor de Cristo nunca pode ser uma desculpa para o pecado, mas poder para vencê-lo. Poder para vencer o pecado. O amor de Cristo nos empodera a vencer o pecado pela força do Espírito Santo que habita em nós. E uma mente transformada por esse Espírito Santo. No verso 8 a 14, nós temos essa nova vida pura, essa vida na luz. Verso 8 diz assim: olha, outrora vocês eram trevas, porém agora sois filhos da luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, nós temos que andar como filhos da luz e não misturados com as trevas. Olha o que é que Paulo diz. Paulo não está dizendo que antes de Cristo nós estávamos nas trevas. Nós éramos as próprias trevas. É isso que Paulo está dizendo. Outrora vocês eram trevas e agora sois luz. Nós somos luz no Senhor, astros deste mundo. A transformação é completa e operante. Ser e agir estão unidos. Se você é, então você vai agir como aquilo que diz que é. Se você é um filho da luz, você vai agir como filho da luz. Se você é um filho de Deus, você vai agir como filho de Deus. Agora, se você é trevas, você vai ser trevas onde quer que você esteja. A luz produz fruto. Está lá no verso 9. Bondade, justiça e verdade. Esses são os frutos da luz, contrapondos aos frutos das trevas. E olha o que é que diz no verso 10, muito importante o verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Esse texto é muito importante, é um texto muito pequeno, mas muito importante. Talvez dos textos mais importantes de toda a Escritura paulina. Essa palavra, provando, significa testar, examinar, provar, discernir o valor de algo. Como quem testa o ouro para saber se é puro. Portanto, provando não é apenas gostando, aceitando, mas examinando cuidadosamente para ver se algo é realmente de agrado do Senhor. É um chamado, esse verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, é um chamado ao discernimento espiritual e não agir por impulso, mas medir cada decisão pela vontade de Deus. Irmãos, nenhuma decisão para o cristão deve ser levada de qualquer maneira. Todas as decisões do cristão devem ser baseadas naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo está dizendo, olha, provem sempre o que é agradável do Senhor, examinem sempre o que é agradável do Senhor. Tenham discernimento, devemos agir com discernimento para não corrermos o risco de caminhar por caminhos que desagradam a Deus. Não podemos ser cúmplices do erro. Cúmplice por ignorância continua sendo cúmplice. Não deixa de ser cúmplice. E nós temos que discernir, examinar, provar tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós temos ouvido da parte de Deus. Nós temos que examinar se é correto, se é o certo, se agrada a Deus, se está de acordo com a Escritura. Verso 11: não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta, tudo se manifesta na luz. Olha, vamos ver o que é que Paulo está dizendo aqui no verso 11. No verso 10 ele diz que nós temos que ter discernimento. E no verso 11 diz que nós não podemos ser cúmplices. Ou seja, não basta evitar as obras das trevas. É preciso reprová-las. É preciso denunciá-las. A igreja é a consciência moral do mundo e não o espelho do mundo. A igreja está no mundo para combater e para falar de pecado, daquilo que está certo, daquilo que está errado.
Então Paulo está dizendo, olha, não podemos ser cúmplices. Nós não temos só que evitar, nós temos que reprovar e denunciar. É o que diz o verso 11, no verso 11 ao verso 13, né? A igreja deve sim ter um papel, né, de atalaia, como diz lá em Timóteo, coluna e baluarte, sustentar a verdade e defender essa verdade a todo custo. E ele termina no verso 14 aqui, essa ideia de nós estarmos vigilantes e denunciar, diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um chamado ao despertar espiritual. E Cristo é a luz que ressuscita os que dormem na morte do pecado. E nós temos que levar e despertar o pecador para a necessidade de se corrigir. Agora, o nosso trabalho é pregar o Evangelho e o Espírito Santo convence. Nós não podemos agarrar nas pessoas e levá-las para o céu no nosso colo. Agora, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, quer a tempo, quer fora de tempo, ensinar, corrigir, repreender. Isso é um trabalho da igreja. Agora, a pessoa é salva se ela crer em Jesus, se ela deixar o Espírito Santo abrir o seu coração para a palavra, se ela se render ao senhorio de Cristo. Mas o nosso trabalho é pregar com autoridade. E Paulo nos convida a despertar para essa responsabilidade e convida ao mesmo tempo as pessoas a despertarem para uma nova vida em Cristo. No capítulo 15, Paulo fala assim: olha, portanto, vede prudentemente como andais. Irmãos, como é que nós andamos? E nós pregamos muito isso e parece até que somos muito repetitivos, mas porque é a palavra de Deus que fala. Olha, como é que vocês andam? Como é que vocês andam? Fala no verso 15: vede, portanto, como andais, não como necios, como tolos, mas como sábios, né? É isso que Paulo está falando. Olha, como é que vocês andam, como é que vocês estão? Veja se a vossa vida é, ah, é como uma vida de um filho de Deus. Não podemos andar como tolos, achando que podemos viver de qualquer jeito. O mundo espiritual não é brincadeira. O inimigo não brinca de ser inimigo. Nós temos que ser vigilantes, meus irmãos. Vigilantes, santificados, buscando o que é de Deus, tirando o que é do mundo. E olha o verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o que é remir o tempo? É comprar o tempo de volta. Na realidade, o significado desse texto é comprar o tempo de volta. O que é que isso significa? Aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade. Resgatar o tempo para o bem. Usar o momento presente para a glória de Deus. Como nós perdemos, hoje eu estava falando, até estava em visita aqui, tive uma visita aqui em casa e estávamos a falar sobre a importância do tempo e como às vezes nós desperdiçamos tempo com coisinhas que não edificam em nada e antes, pelo contrário, desedificam. Não sei se existe essa palavra, desedificam, né? Às vezes temos pessoas que perdem horas e horas, por exemplo, jogando videogame. Pessoas que perdem horas e horas fazendo coisas que não acrescentam. Não estou contra lazer, irmãos. Eu não sou contra lazer. Eu não sou contra lazer. Mas nós estamos perdendo tempo com coisas que não nos edificam e não estamos investindo tempo naquilo que é importante para nós. E quando Paulo fala remindo o tempo, remindo vem de remissão. Remissão é comprar, resgatar. Paulo, olha, vocês têm que resgatar o vosso tempo para aquilo que é para a glória de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: não desperdicem tempo, comprem de volta as oportunidades para o reino.
É isso que Paulo está dizendo. Não é contra lazer, não, mas é para nós aproveitarmos cada minuto do nosso tempo, porque os dias são maus e nós temos uma grande responsabilidade. Os dias são maus. Esse é o motivo da urgência. E os dias maus não significa dias difíceis, mas um contexto moral. Não é dias que são maus, que são difíceis, que não há dinheiro, não sei o que. Não é isso. É o contexto moral e espiritual está corrompido. E nós temos que aproveitar o tempo para poder, de alguma maneira, sermos luz, né? Nesse mundo em trevas. O mundo em que vivemos está em oposição à verdade e cada momento de distração pode nos afastar da sabedoria divina. O diabo, se nos distrair, ele não precisa de mais nada. Basta nos deixar distraídos. Basta nos deixar ocupados com coisas que não têm nada a ver com Deus. Portanto, nos, Paulo nos convida a viver com discernimento, conscientes de que cada segundo importa. Em outras palavras, não dá para viver como quem dorme espiritualmente num mundo que está completamente em trevas. Verso 17 diz assim: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Devemos compreender a vontade de Deus, buscar sabedoria do alto, buscar na palavra, buscar a Deus, qual que é a vontade de Deus. Devemos tirar das nossas vidas tudo o que nos atrapalha de compreender essa vontade de Deus. Porque como eu preguei ontem, muitos de nós às vezes não conseguem viver a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, porque estão muito ocupados com as suas próprias vontades, estão muito embriagados nos seus próprios desejos e por isso Paulo continua no verso 18: Não vos embriagueis com o vinho onde há desilusão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muitos de nós andamos embriagados pelas nossas coisas, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, e isso nos tira discernimento, isso nos tira domínio, porque uma pessoa bêbada é uma pessoa que não tem domínio, que não discerne, que não fala bem, que não controla, que não vigia. E nós, às vezes, estamos embriagados, né? Estamos embriagados, né? Com esses nossos desejos e planos e projetos e vidas e lazer e não conseguimos ver a vontade de Deus. Mas como é que eu vou ver a vontade de Deus? Me enchendo do Espírito. Verso 18: Não vos embriagueis com o vinho. Mas Paulo não está falando aqui do consumo da bebida alcoólica, ele está usando esse exemplo. Ele está usando esse exemplo, enchei-vos do Espírito, né? Ele contrapõe embriaguez com plenitude do Espírito. O verbo aqui, deixai-vos, ele está no presente contínuo. É algo que nós devemos ser continuamente cheios, né? Na nossa caminhada cristã. Não é um evento único na minha vida, mas uma vida constante, dominada pelo Espírito Santo, né? É isso que Paulo está falando, não é um evento, né? Ai, fui cheio ali e acabou. Não, não, isso não existe. É ser continuamente cheios dia após dia, dia após dia. E para que eu possa me encher, Paulo dá aqui uma pequena receita, no verso 19, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros em temor de Cristo. Ou seja, Paulo está dando aqui uma pequena receita muito resumida, como é que eu me vou encher, né? Cânticos espirituais no lugar de conversas tolas, num lugar de conversas que não edificam, cânticos espirituais, falar da palavra, porque às vezes nós somos muito bons para falar de futebol durante 3, 4, 5, 6 horas, mas quando é para falar da Bíblia, quando é para louvar a Bíblia, quando é para falar das coisas espirituais, nós temos muita dificuldade. Talvez nós somos muito bons a falar de coisas que não interessam a ninguém, que não edificam ninguém, mas que as nossas palavras sejam como cânticos, como coisas que edificam uns aos outros.
O verso 20 fala da gratidão. Como ser gratos a Deus é algo que edifica a nossa vida, num lugar de murmurarmos, num lugar de ingratidão, num lugar de desânimo, num lugar de estarmos sempre a reclamar com tudo aquilo que Deus já nos deu. Que sejamos gratos pelo pouco. Ai, vou comer arroz e feijão e uma carne moída aqui. Glória a Deus por isso. Ai, hoje vou comer um salmãozinho grelhado. Glória a Deus por isso. Ai, hoje não tem muita coisa, mas tem alguma coisa. Glória a Deus por isso. Gratidão, reconhecer que tudo vem do Senhor, que Ele nos sustenta, é um caminho para que eu possa me encher cada vez mais do Senhor. E no verso 21 fala da submissão, né, mútua, né? Um exemplo de Jesus, nos submetermos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros, nos respeitarmos uns aos outros. Então, a plenitude do Espírito é sempre fruto de adoração, de gratidão e de humildade. E Paulo fecha esse assunto agora e ele começa a aplicar às várias áreas da vida cristã. Ele vai começar aqui nesse capítulo no relacionamento entre marido e mulher, né? E depois no capítulo 6 nós vamos ver para a semana, ele fala dos filhos, como os filhos devem proceder, dos pais, dos empregados e até dos patrões, né? Porque todos devem viver como filhos amados. Todos devem viver no padrão que a Bíblia nos mostra, que é um padrão de imitar Deus naqueles atributos que ele comunicou a nós. E ele começa agora a falar do casamento. E é o último assunto deste capítulo. Ele fala assim: mulheres, sejam submissas, né? Alguns, algumas traduções dizem sujeitai-vos ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa palavra sujeitai-vos, que às vezes é traduzida por submissas, ela não significa inferioridade. Não está a falar aqui de inferioridade, não é uma palavra que qualifica ou desqualifica a pessoa. É uma questão de ordem, de harmonia. É uma questão de cada um estar no seu lugar que Deus colocou, que Deus fez para o propósito que Deus fez. Essa mesma palavra, por exemplo, é usada para os cristãos se submeterem uns aos outros no verso 21, o verso que acabámos de ler. E isso não quer dizer que nós sejamos mais uns dos que os outros, né? Então vemos que essa palavra aqui não significa inferioridade. É uma questão de ordem, de estar cada um no seu lugar que Deus fez, para que tudo funcione. Existem famílias disfuncionais. A família disfuncional não é só uma família homossexual, não é só uma família em que não há pai e mãe separada, divorciada. Uma família disfuncional é uma família que não funciona. Às vezes o casal pode estar casado com filhos e ser disfuncional. Porquê? Porque não sabem o lugar de cada um nessa grande obra que é a família, né? E Paulo começa, olha, sejam submissas, né? Sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, ou seja, a referência não é o marido, a referência é Cristo. A esposa se submete por amor a Cristo, reconhecendo que o lar tem uma ordem espiritual. O lar tem uma ordem espiritual, assim como a igreja tem uma ordem espiritual, que é Cristo. O lar também tem uma ordem espiritual. No caso, é o marido. No verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, né? É o que Paulo está aqui falando, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Cabeça significa liderança e responsabilidade, não significa dominação. Liderança e responsabilidade. O marido deve exercer autoridade como Cristo exerce, com amor, com cuidado e sacrifício. Paulo não está ensinando machismo, mas espiritualidade no lar. A esposa honra o marido
como parte da sua obediência ao Senhor. E olha o que é que fala agora para o marido. Parece que para o marido a coisa, se algumas senhoras acham que é puxado esse texto, eu acho que para o marido é ainda mais puxado aqui, puxando a brasa à minha sardinha, como se diz em Portugal, né? Olha o que é que fala no verso 25. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, se entregou a si mesmo por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha, olha que desafio! Amai as vossas mulheres, essa palavra aqui, agapau, é o amor de Deus, um amor sacrificial, altruísta, constante, não baseado em sentimentos, mas em decisões. Eu decido amar a minha esposa, eu decido me sacrificar por ela, eu decido colocar ela em primeiro lugar. É isso que Paulo está dizendo: amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O padrão é altíssimo para nós homens. Cristo não apenas amou, ele se entregou por ela. O amor do marido deve ser protetor, purificador e edificante. Olha lá o que é que diz: para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está se referindo à obra de Cristo na igreja, que limpa a igreja espiritualmente pela palavra. No lar, o marido demonstra o amor quando conduz a família espiritualmente, levando à presença de Deus. Olha que desafiante para nós, maridos, amar as esposas como Cristo amou a igreja e santificando, purificando com a lavagem da água da palavra. O marido tem essa responsabilidade e ele demonstra o seu amor pela família, conduzindo a família espiritualmente, levando a família à presença de Deus. Olha como é desafiante isso aí, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Cristo tem um propósito: apresentar a igreja para o encontro final com ele. E o marido, de modo simbólico, tem um papel semelhante: cuidar, edificar e preparar o lar para glorificar a Deus. Irmãos, é muito, muito profundo isso e muito desafiante para nós. Eu sei que hoje em dia vivemos um evangelho em que vale tudo, não precisa muita coisa, não precisa compromisso, de qualquer jeito está valendo, mas esse não é o evangelho que Cristo ensinou. É uma grande responsabilidade para nós, como maridos, como esposa também, como filho, nós vamos ver isso lá mais à frente também. Assim, olha o verso 28, estamos quase terminando, meus irmãos. Assim também os maridos devem, ó, os maridos aí, devem amar a sua mulher como o próprio corpo. E quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. Também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha, o amor conjugal é uma unidade perfeita. Nós devemos amar as nossas esposas como amamos a nós mesmos, nosso próprio corpo. O marido e a esposa não são rivais. O marido e a esposa são um só corpo. Se você faz mal à sua esposa, se você xinga a sua esposa, se você maltrata a sua esposa, se você ofende a sua esposa, você está fazendo isso a si mesmo. Você é um sem vergonha. Olhe para a sua esposa como Cristo olha para a sua igreja. Como Cristo olha para a sua igreja, que alimenta e que sustenta. Essa palavra aqui, nutre, aquece com cuidado. É o que significa essa palavra, essas palavras que diz alimenta e sustenta no original, que a nutre e aquece com o seu cuidado. A sua esposa se sente aquecida, nutrida, cuidada com o seu amor.
É esse o cuidado que Cristo tem por nós. E o marido é chamado para ser um protetor, um cuidador, não um dominador. Não tem nada a ver com domínio, não tem nada a ver com autoritarismo, tem a ver com cuidado, porque somos membros do seu corpo. Aqui Paulo volta àquele símbolo maior, a união entre Cristo e a Igreja. E o casamento é a figura dessa união. Você já reparou que a Bíblia começa com o casamento e que acaba com o casamento? A Bíblia começa com o casamento entre Adão e Eva e acaba com o casamento de Cristo com a Igreja. O casamento é a figura dessa união. Verso 31. Eis que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois de uma só carne. Paulo cita Gênesis 2:24, reafirmando que o casamento é instituído por Deus, por isso que o diabo luta tanto, por isso que o diabo luta tanto para destruir casamentos. Porque é algo que é de agrado de Deus. Foi Deus que instituiu. E tudo que Deus institui, o diabo luta contra. Ele é instituído por Deus, ele é monogâmimo, um homem e uma mulher. Ai, pastor, mas lá na Bíblia tem pessoas que tiveram mais do que uma mulher. Lá na Bíblia, Abraão tinha Sara, mas quando Sara morreu, ele tinha. Não, mesmo com Sara viva, ele se deitou com Agar. Lá, Salomão tinha muitas mulheres, Davi tinha muitas mulheres, e agora que chegou a minha vez só posso ter uma. Não. O facto desses homens lá atrás terem muitas mulheres não significa que era do agrado de Deus. O agrado de Deus e o que Deus instituiu foi um homem e uma mulher. E o que as pessoas fizeram, até pessoas que foram importantes para a obra de Deus, não quer dizer que Deus se agradasse com aquilo. Porque Deus instituiu um homem e uma mulher para se juntarem e serem uma só carne. Permanente. O que Deus juntou não separará o homem. O matrimónio é um pacto sagrado que reflete a aliança entre Deus e o seu povo. O verso 32 diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O casamento é o mistério revelador, o símbolo vivo da união espiritual entre Cristo e a Igreja. Essa relação é marcada por amor, entrega, santidade e fidelidade. Verso 33. Não obstante, vós, cada um por si, ame também, ama a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Né? Ele fecha o verso 33, né? Cada um ama a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Paulo fecha esse ciclo do marido e da mulher dizendo que o marido deve amar, agir como amor de Cristo e a esposa deve reverenciar, respeitar e honrar como a igreja faz com Jesus. O amor e o respeito são duas colunas que sustentam o lar cristão. Quando o marido ama como Cristo, a esposa se sente segura para respeitar. Quando a esposa respeita, o marido se sente encorajado a amar. Oh, aleluia! Glória a Deus. O casamento é uma parábola viva do Evangelho. A união conjugal reflete a união redentora entre o Salvador e o povo remido. E assim o lar cristão se torna um altar vivo onde o Evangelho é vivido diariamente. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe que essa palavra e esse estudo possa ter falado ao coração de cada um. E eu gostaria de deixar aqui 2 minutinhos. Não saia, não saia para a gente poder orar juntos, mas 2 minutinhos se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma observação dentro disso. Amém? Se alguém quiser, só desbloquear aí o microfone e A pode paz, pastor. falar 2 minutinhos para não nos. Irmã Sara, força!
Rapaz, Pai, perdão senhor. por eu ter chegado agora, mas eu queria, nessa observação, eu vi aqui, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Deus, ele criou o homem, ele criou o homem, e da costela do homem ele tirou uma, foi uma só mulher, sim ou não? Sim, sim. Só uma mulher. É porque uma mulher, foi uma Não mulher, eu percebi. entendo, desde quando eu entendo, senhor, Não percebi, é uma pergunta. sim, sim, sim. Então, Deus fez um homem e desse homem fez uma mulher. Agora, existe uma dúvida, eu não sei se é isso, eu vou tentar ajudar. Existe uma dúvida que alguns colocam quando leem Gênesis capítulo. Deixa eu buscar aqui, irmã. Quando leem Gênesis capítulo 4, quando leem Gênesis capítulo 4, verso 16. Gênesis capítulo 4, verso 16 fala do primeiro assassinato, quando Caim mata Abel e é repreendido pelo Senhor, e diz que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. A tradução não ajudou nesse texto, porque Nod não é o nome de uma cidade. Não é o nome de uma cidade, porque parece aqui, quando a gente lê, eu não sei por que razão o tradutor não traduziu Nod, porque parece que Caim sai da presença aqui de Deus e vai para uma terra que já existe, com pessoas lá. Mas Nod significa peregrinação. Então, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra da peregrinação, da sua peregrinação ao oriente do Éden. Não que tinha uma terra lá, mas como aqui não foi traduzido Nod por alguma razão, parece que havia uma cidade. Aí diz assim: e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E assim fica assim: mas que mulher era essa que estava em Nod? Então, primeiro, o texto não diz que Caim conheceu essa mulher depois. O texto não diz isso. O texto não diz que ele chegou lá em Nod, sentou num bar e encontrou lá essa mulher. Oh, você está aqui? Ah, eu também. Como é que você chama? Ok, vamos ser. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ele coabitou com a sua mulher e concebeu, deu à luz Enoque. Mas não diz que ele fez isso antes de matar Abel. Não diz que ele fez isso depois de sair para Nod, né, para a terra da peregrinação. O texto não diz isso. Mas a dúvida continua. Mas quem é essa mulher? Essa mulher aqui certamente é ou uma irmã, porque a gente não sabe que idade tinha Caim e Adão e Abel quando isso aconteceu. Podia ser uma filha de Abel, podia ser uma irmã, né? Ou uma filha de uma irmã, porque Adão e Eva aqui fala de Caim e Abel, mas tiveram outros filhos e filhas, né? Então, essa mulher certamente era uma parente, uma familiar, porque só houve Adão e Eva. Mas de Adão e Eva nasceu vários filhos e filhas. Então, Caim certamente casou com uma prima, com uma sobrinha, neta, ou por aí afora. Isso é o que a Bíblia nos ensina, e depois nós lá temos essa confirmação, porque a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, fez um casal, e desse casal todos nasceram. Por isso que todos pecaram, porque todos herdaram o fruto do pecado desse casal. Só que quando nós lemos o texto, parece, né, que
que ele saiu para uma terra que chama Nod e lá conheceu a sua mulher, mas o texto não diz isso, meus irmãos. Se vocês forem ler o texto, não é isso que diz o texto. Ele saiu na terra da sua, foi para a terra da peregrinação, Oriente do Éden, coabitou com a mulher, não quer dizer que seja um ato contínuo. Até porque a Bíblia usa isso várias vezes. Por exemplo, diz no capítulo um de Gênesis, diz que Deus criou o homem macho e fêmea, os criou. Só que depois, no capítulo 2 ele descreve como é que foi essa criação. Então pode parecer que no capítulo 1 Deus criou o homem, macho e fêmea, criou muitos homens ali, e que depois, no capítulo 2 ele faz Adão e Eva, mas que já havia outras pessoas feitas. Não. O que ele vai fazer no capítulo 2 é descrever detalhadamente o que ele diz no capítulo 1. A Bíblia e principalmente a literatura hebraica tem muito disso. Não sei se respondi à pergunta e nem sei se era essa a pergunta. Pastor, o senhor Pastor, respondeu além do que eu perguntei. Foi Opa, muito maravilha bom, então. pastor, Maravilha. Ok. muito bom. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Sara. Obrigado pela tua observação, porque pastor, essa dúvida, Sara, essa dúvida é a dúvida de muitas pessoas. O Alisson, o o Alisson pastor não queria queria tomar dar muito alguma tempo, mas eu também quero tirar uma dúvida que há muito tempo tem na minha cabeça. Eu já perguntei a algumas pessoas e elas não souberam responder. coisa. Mesmo que o senhor não consiga, assim, né? Porque nós somos limitados, né? Mas Deus, ele é ilimitado, ele não tem limite para Deus que ele não possa, ele é dono da sabedoria. E quem nos Sim. dá sabedoria é ele. Como o senhor falou dessa cidade que tinha essa mulher, que ele teve filho, né? O Caim, que gerou Enoque. Eu queria ter essa dúvida. Será que antes do pecado de Adão e Eva, eles já tiveram filhos? Não, não tiveram filhos. Ah, Não tiveram entendi. filhos. Eles ficaram antes de ter filhos. Se isso Ah, não acontecesse, se isso não acontecesse, Deus sim. podia ter morto Adão e Eva e continuado nos seus filhos que tinham nascido sem pecado, não é? Ah, Entendeu? sim. Aí, outra dúvida que eu tenho é porque quando eles pecam, Deus fala que agora Adão ia ter que trabalhar, né? Comer de suor que derramar do Isso, seu rosto, ia lavrar a sim. terra, e para Eva ele falou que agora ela sentiria a dor do parto, né? Aí ficou essa É, dúvida. mas a gente pode ler o texto e ver que. Vamos ler o texto, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 15. E disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Ou seja, não induz aqui que ela já tinha tido filhos. O que diz é que na sua gravidez, porque isso era uma promessa do Senhor, e de multiplicai-vos, ela teria dores, né? Então, Sim. não diz assim, olha, a partir de agora, ó, até agora tiveste um parto tranquilo, mas agora vais sofrer. Não diz isso. Diz é que o dar à luz filhos, que era uma promessa e uma ordem do Senhor, seria feito com dores e sofrimento. Ok? Amém. Tirou minha dúvida. Obrigado, pastor. Todos nós temos Amém. dúvidas, Obrigado. temos que tirar. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmão, vamos orar. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos observações. Obrigado, Alisson. É muito importante. Eu vou fazer assim. Eu vou dar as referências bíblicas para refutar essas perguntas. Ok? Vou colocar no grupo do estudo bíblico. Então é muito importante porque isso são perguntas que muitas vezes muitas pessoas fazem, principalmente fazem esse tipo de perguntas. Eu sei, tenho a certeza que não foi o vosso caso, mas às vezes as pessoas colocam esse tipo de perguntas para tentar colocar algum erro na Bíblia, para tentar levantar alguma dúvida. E eu sei que eu tenho a certeza e sei que não foi o vosso caso, mas são perguntas muito importantes de serem respondidas, e que são feitas muitas vezes com duplo sentido. Ok? Eu vou colocar depois os textos que apoiam tudo aquilo que eu falei agora, porque obviamente eu não tinha aqui tudo preparado. Irmãos, vamos orar.
Obrigado por tudo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, obrigado por podermos estarmos aqui, obrigado por esse estudo, obrigado pelas perguntas que foram colocadas, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, aquilo que eu não consegui explicar de alguma maneira, aquilo que eu não consegui expressar em palavras, que o Teu Santo Espírito, que é o tradutor por excelência, possa traduzir tudo isso na nossa mente, no nosso coração, e que a gente possa colocar em prática, ser teus imitadores, e sabemos que isso é possível pelo Espírito do Senhor que foi derramado sobre nós. Obrigado por tudo. Eu te agradeço por cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. É, exatamente. Não tinha... É verdade, eu falei tios, não podia ser tios, tinha que ser primas mesmo, é. Tinha que ser primas, exatamente. Obrigado, Johnny. Aleluia.